na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um BMC Stock. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Estamos ao vivo, como todas as tardes, a partir da 1h30 e vamos dar uma olhada como estão os mercados nesse momento, nessa metade do pregão desta quarta-feira. Nesse momento, o Ibovespa está em alta de 0,10% após vários dias em situação muito complicada. O Ibovespa tenta uma recuperação, mas continua sofrendo em relação ao que tinha alcançado um valor próximo aos 120 mil pontos no começo do mês de setembro. Pior do dia hoje é Casas Bahia, menos 5%, antiga Via perde 5% redondinhos, Copel 2,56%, Redditor 2,50%. A melhor do dia, a CVC com 4,17% de alta, a PetroRecôncavo 3,06%, a PetroRio 2,41% de alta, 7,32 bilhões de reais é o volume financeiro desta quarta-feira, às 13h38 da tarde. Vamos dar uma olhada como estão os mercados lá fora. Aliás, antes disso, vamos dar uma olhada também no dólar. Deixa eu pegar aqui no nosso profit da Nelogica, como está o dólar. Nesse momento, a alta é de 1,36% e o dólar se consolida em um patamar superior aos R$5. Então, cada dólar hoje vale R$5,05. A Magalu está no 0 a 0, R$2,10 ação da varejista. A Petrobras sobe 1,97% aos R$34,12. A Vale sobe 0,44% aos R$65,85. E o Itaú 0,15%, R$26,68. Vamos dar uma olhada como é que estão os mercados lá fora, então, porque a bolsa lá em Wall Street está em território negativo, com o Dow Jones que cai 0,49%, o S&P 500 0,36% e o Nasdaq 0,30%. Temos o petróleo também que volta a subir forte, 2,42%, 94 dólares, aliás, em 67 centavos, a cotação do petróleo tipo Brent, que é a cotação lá de Londres, referência para o mercado brasileiro, para a Petrobras. Então, forte alta do petróleo. Lembramos que o petróleo estava, há poucas semanas atrás, se a gente pegar, por exemplo, o petróleo em junho, estava menos de 75 dólares, mesmo patamar de março. Aliás, março estava em 72 dólares e hoje está em 94 dólares e 69 centavos, indo em direção dos 100 dólares por barril, né? Petróleo que não para de subir. E o minério de ferro, por sua vez, minério de ferro que cai com a perda do estímulo lá na China. Então, minério de ferro em situação mais complicada por causa da situação lá na China, na bolsa de Dalian. Temos o minério de ferro que perde a sua força por causa dos estímulos fiscais que a China não está dando para a economia, para especialmente o setor imobiliário que continua sofrendo lá na China por causa da crise da Evergrande. Lembramos que hoje o CEO da Evergrande foi preso lá na China, notícias que acabam de chegar. O CEO da Evergrande
está preso, estaria em custódia cautelar por causa do colapso da quarta maior construtora do país asiático. Então, situação muito complicada lá na China e o minério de ferro sofre por causa desta situação. Deixa eu ver se já temos o nosso primeiro convidado de hoje, o nosso analista técnico Leandro Petroncas. Deixa eu ver se ele já está conosco, senão a gente continua com o nosso noticiário. Daqui a pouquinho, então, vamos chamar o Leandro Petroncas. Enquanto isso, vamos continuando para ver como é que estão as bolsas, como é que estão os mercados aqui no Brasil. Lá fora, hoje foi o dia da fala do presidente Campos Neto lá no Congresso Nacional. Campos Neto disse que a desinflação está em curso, mas ainda requer uma Selic, uma taxa básica de juros apertada. Então, declaração do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O economista disse que a desinflação no país está, abre aspas, acentuada, fecha aspas, com os preços do setor de alimentação caindo com força e o arrefecimento da energia. Por outro lado, o reajuste da gasolina, segundo ele, teria pressionado a alta de 0,35% do IPCA 15 no mês de setembro. O presidente declarou então que a política monetária deve continuar contracionista para manter ainda em um nível baixo a alta dos preços no Brasil. Ele também destacou que a queda dos núcleos de inflação e a ancoragem das expectativas dependem desta política monetária mais dura, mais restritiva, que vai acabar jogando para baixo a alta dos preços. Campos Neto também destacou a ancoragem então da expectativa, apesar de ainda estar fora do centro da meta. Nesse sentido, ele avaliou que a decisão de manter a meta de inflação em 3% para 2026 foi algo acertado, lembrando que no começo do ano havia uma certa polêmica sobre a possibilidade de mudar a meta de inflação para os próximos anos, uma decisão que é de competência do Conselho Monetário Nacional, um órgão composto pelo presidente do Banco Central, pela ministra do Planejamento, atual ministra Simone Tebet, e pelo ministro da Fazenda, atual ministro Fernando Haddad. Parte da base de governo na Câmara, no Senado, uma parte expressiva, especialmente do Partido dos Trabalhadores, pressionava para que essa meta fosse modificada no sentido de dar a maior possibilidade de inflação no Brasil, mas a decisão acabou sendo uma decisão mais conservativa, uma decisão mais conservadora, aliás, é uma decisão que manteve os juros, a meta de juros futura para 3% até 2026. Segundo Campos Neto, além disso, o risco fiscal do Brasil deve melhorar em breve. Ele avalia que o governo tem endereçado o problema e que medidas de ganho de arrecadação vão ser aprovadas no Congresso Nacional. Agora, o presidente do Banco Central também afirmou ser importante persistir no ajuste das contas públicas, um movimento que estaria alinhado ao que tem afirmado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, Campos Neto aqui falou de uma situação bastante acirrada, numa tensão constante durante essa audiência pública na Câmara dos Deputados. Muitos deputados questionaram o presidente Campos Neto de forma bastante agressiva, mas ele conseguiu responder e sair de uma forma consistente com o seu cargo. Falando de empresas agora, vamos falar de Embraer, porque um outro país europeu está de olho nos cargueiros da Embraer. Mais um país da Europa, então, estaria com interesse em comprar os cargueiros da Embraer, o KC-390. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio, a Suécia estaria de olho no cargueiro, aeronave alemã que já foi entregue para as aeronáuticas militares da Áustria, da Holanda e também da Hungria. Então, o KC-390 já está presente na Europa, já está presente inclusive em países que fazem parte da OTAN, como por exemplo a Holanda e a Hungria, e agora a Suécia também logo mais entrará a fazer parte da OTAN.
Isso pode também fazer que outro país tenha também esse cargueiro em suas forças armadas. A Suécia poderia colocar seus caças Gripen no negócio, adicionando mais aeronaves para o Brasil e pedindo em volta, em troca, né, o cargueiro KC-350. Vamos ver como é que está a Embraer nesse momento, antes de chamar o nosso primeiro convidado de hoje, porque a ação da Embraer está caindo 2,04%, o papel, o movimento de queda desde o começo do mês de setembro, mas quem comprou Embraer desde o começo do ano já ganhou 17,27%. Nos últimos 6 meses, a queda é acentuada, 18%, porque a alta veio no começo do ano e desde então a Embraer está sofrendo. No último mês, a Embraer já perdeu 11,72%. Agora sim, vamos chamar o Leandro Petroncas, Head de Research da QuantZ. Leandro, muito boa tarde, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no estoque da BMC. Leandro, vamos lá então. Vamos iniciando a nossa análise técnica, Carlos, com a bolsa e com o dólar. O que você está vendo nessa Ibovespa que hoje está ganhando, nesse momento, 0,14% e um dólar que não para de subir e agora supera de forma consistente os R$5? Bom, vamos lá, eu estou projetando a tela, show de bola. Hoje o Ibovespa ele abriu recuperando parte da queda de ontem, né? Ontem a gente teve uma queda expressiva, Ibovespa à vista caiu 1,5%, hoje abriu, chegou a subir e está devolvendo todo o movimento, né? Mostrando realmente que falta força de compra no nosso mercado. E essa região do Ibovespa à vista dos 114 mil pontos é a mínima do mês de agosto. Tá, então um suporte forte, deixou um fundo aqui no gráfico, e se nosso mercado à vista fechar abaixo desses 114 mil pontos, eu acredito que há espaço no gráfico para o nosso mercado buscar essa região dos 111.300, que é a média móvel de 200 dias aqui do Ibovespa, né? Então realmente cenário um pouco mais vendedor realmente para o nosso mercado. Falando do dólar futuro, gráfico diário, a gente percebe que realmente a moeda americana sobe hoje, né? Sobe 1,16% e está rompendo uma consolidação, né? O que é uma consolidação? É uma região onde os preços ficaram travados, né? A gente vê realmente que desde o início de agosto que o dólar trabalhou dentro desse range, dessas duas linhas do gráfico diário, com suporte no 4,85, resistência nos R$5, 5,03 para ser um pouquinho mais preciso, e com o movimento de hoje, claro, a gente ainda não fechou, né? Até o final da tarde tem bastante chão ainda, mas fechando assim, teremos o rompimento dessa consolidação, e aí a gente poderia ver o dólar lá na região dos 5,15, quiçá 5,20, se continuar esse movimento comprador forte. Então, por hora, a gente vê uma bolsa mais fraca, querendo se jogar, abrindo espaço no gráfico para buscar suportes mais fortes, e o dólar, por sua vez, olhando esse eventual rompimento de consolidação, abrindo espaço para andar até 5,15, quiçá 120, quando a gente fala do dólar futuro propriamente. Perfeito, Petroncas. Agora vamos dar uma olhada nas ações que mais estão subindo e mais estão caindo hoje, porque temos a Casas Bahia, que é a pior do dia, menos 5%, Eletrobras, Copel e Redditor também, que perdem por volta de 2,50 cada uma. Então, o que você está vendo para Casas Bahia, antiga Via Varejo, Eletrobras, Copel e Redditor? Vamos lá, Casas Bahia, que mudou de ticker, né? Agora é BHIA3, antiga Via 3, claríssima tendência de baixa, né? Realmente a empresa não vai bem, fez um follow recente e do ponto de vista de análise gráfica, o papel está bem pesado, tendência de baixa, não entra a compra, médias apontando para baixo, e se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente vai ver que o papel está na cotação mínima histórica. Então não tem, digamos assim, nenhum suporte relevante para baixo do qual a gente possa destacar como eventual ponto de parada nesse movimento vendedor. Se o papel quiser repicar, ou seja, dentro de uma tendência de baixa, fazer um movimento de alta, as resistências estão em 0,70, depois no preço de acumulação desses candles aqui no 0,90. Tá?
Eletrobras, olhando o ticker ELEC6, estava consolidado, né? O papel travou dentro de um range também aqui entre R$ 37,00 e R$ 40,00. Ontem deixou um candle vendedor, olha só, sombra superior, tentou subir ao longo do dia, caiu, fechou perto da mínima, e hoje novo dia de queda, mais um contexto gráfico de lateralidade. 37 é o suporte, R$ 40,00 resistência, para baixo do 37, próximo ponto de parada aqui, 35,70. Tá? Então, realmente, o papel está travado, não está conseguindo ganhar forças. Trabalho, inclusive, um ponto que vale a pena a gente destacar é com as médias móveis, né, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, 9, 20 e 200, bem juntas. Então, realmente, denota aí um price action mais travado. Tá? Outra empresa do setor elétrico, CPLE6, que você mencionou, também cai no dia de hoje, né? Sentiu a região de resistência dos 9,15, então marcou topo em agosto, tentou por várias vezes romper esse topo aqui, não conseguiu romper entre uma pressão vendedora, o papel tem suporte no 8,50, depois no R$8,00. Então a falta de pressão compradora acima de um topo denota que o papel pode fazer uma correção até a ponta oposta, até o suporte mais relevante do 8,50. Se não segurar no 8,50, Carlos, 8,08 é o próximo ponto de parada. E por fim, dos papéis que você mencionou, da lanterninha da bolsa, né, da parte de baixo da tabela, temos Redditor, empresa do setor de saúde, também tendência de baixa, veja só, topos e fundos descendentes, médias apontando para baixo, e região de suporte do papel apenas no R$24,00. O papel está no R$24,90 agora, R$24,00, próximo ponto de suporte, e depois nós teremos R$21,80. Também já está no movimento esticado, acho que vale a pena a gente mencionar isso, já fez uma perna de queda de 15%, né? Então há espaço para eventuais repiques, né? Aquele movimento de alta dentro de uma tendência de baixa, e aí nós teríamos a região do 26,50 como primeira resistência, e depois 27,60 são as resistências para Redditor, que está em claríssima tendência de baixa. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas maiores altas de hoje. CVC sobe forte, 4,17%. PetroRecôncavo, 3,21%. Petrobras também, 2,72%. PetroRio, 2,51%. E E3R Petróleo, 2,14%. É o dia das petroleiras, então, o que você está vendo para as petroleiras? Seja a Petrobras, a estatal, que é a Junior Oil, mas o que me surpreende também é a alta da CVC e da Gol, que é outra das maiores altas do dia. A Gol sobe 2,78%. A Gol deveria sofrer em dia de alta do petróleo. O que você está achando, assim como a CVC, né? O que você está achando das ações nessas duas empresas do setor de turismo? Então, petroleiras do lado e turismo do outro sobem ambas. Por quê? Vamos lá. CVC e Gol são empresas que caíram bastante já, né? Se a gente pegar, por exemplo, o CVC, que é o gráfico que a gente tem aqui na tela, pegar esse topo de junho até a mínima do finalzinho de agosto, a gente tem uma queda superior a 50%. Então, sobe hoje muito por conta de ser um movimento corretivo, né? Acho que o mercado faltou vendedor mais convicto depois de tanta queda para a CVC, né? Que mesmo tendo caído 50% dentro desse período, se a gente tirar o zoom do gráfico e pegar da máxima lá de 2022 do ano passado para esse fundo, a gente está falando de uma queda de quase 90%. Então chegou num nível de preço que começa a aparecer os compradores, né? A gente tem uma região de suporte no gráfico em 2,20 para a CVC, resistência no 2,80. Apesar da alta de hoje, não muda muito o contexto de lateralidade do papel. A gente tem 2,80 como uma região de resistência, marcou topo aqui, 2,20 região de suporte. Dá para a gente dizer que estamos na mediana desse canal lateral dentro desse processo de lateralidade. Gol é outro ativo também que apoiou bastante recentemente, né? Fez um bônus de subscrição, uma diluição bem relevante. Então, se a gente pegar aqui do comecinho de julho agora para o final de setembro, a gente vai ver uma queda percentual acima dos 50% também, tá? E hoje subindo também dentro daquele contexto de nada cair em linha reta, mesmo dentro de uma tendência de baixa há dias ou há aqueles movimentos de impulsão de alta,
sendo que o suporte, né, mais imediato para a Gol fica na região dos R$6, depois resistência aqui no 6,50 e uma resistência mais forte no 6,80. Gol, no meu entender, é apenas um repique dentro de uma tendência de baixa. O papel segue bem pesado, o papel segue sem, digamos assim, do ponto de vista um pouco mais de fundamentos, né, sem triggers para valorização. Petróleo em alta, curva de juros estressando, né, falando do comportamento dos DIs propriamente. É uma empresa que tem uma estrutura de capital deficitária, e aí o mercado realmente não muito convicto em comprar as ações da Gol. Agora, do ponto de vista das petroleiras, como você bem colocou, temos um movimento de alta bem interessante. PetroRio voltando a querer testar a região dos 49,70, que inclusive é o topo histórico do papel. Olha só, a empresa vem entregando resultados e o mercado gosta dessa empresa, né? O Price Action mostra isso. Chance de PetroRio testar 49,70, que é o topo histórico, se romper, abre caminho para novas altas. Petrobras também sobe bastante no ano, né? Chegou numa região de suporte, dada aqui pela média móvel de 20, nos 33,30, e hoje já querendo subir. Petrobras que atingiu o seu topo histórico, né? Foi uma das ações preferenciais, Petro 4, né? 34,70, topo histórico do papel bem forte, em tendência de alta. Se romper esse 34,70, a gente pode ver os preços avançando até R$ 35, R$ 36. E Petro Recôncavo também, outro destaque de alta hoje. Essa, num contexto não tão fácil, né? Mesmo sendo do setor de petróleo, o petróleo avançou bem nas últimas semanas, né? Bateu $90 o barril, mas o papel engatou numa tendência de baixa, sobe hoje, mas ainda dentro daquele contexto de movimento de alta, dentro de um contexto mais vendedor. O papel caiu 17% em linha reta, hoje vai subindo 3%. Se o papel continuar nessa toada, pode buscar R$ 20,70, quiçá R$ 21,30, mas com price action um pouco mais frágil, por assim dizer, tendência de baixa em Petro Recôncavo, diferente de PetroRio e Petrobras, que estão bem fortes, Carlos. Perfeito. Agora, Petroncas, vou te perguntar também da maior empresa na bolsa mais relevante, que é a Vale. O que você está achando de Vale com essa situação do minério de ferro nesta quarta-feira? Perfeito. Vale também um papel bem travado, né? Se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente pegar uma amostra temporal maior, a gente vai ver que os preços estão travados dentro desse range. R$ 71,00 é uma forte resistência, marca o topo final de abril, marca o topo em julho, marca o topo em setembro, e o suporte fica lá embaixo, na região dos R$ 60,00, ou seja, praticamente 6 meses com o papel andando de lado. A Vale, que tinha feito um movimento aqui no final do ano passado, até o final de janeiro, bem interessante, né? Chegou a subir aqui em 4 meses praticamente 50%, foi uma alta bem forte. Agora engata o movimento vendedor, e depois, né, movimento vendedor entre o comecinho de fevereiro e meados de abril, e agora trabalha dentro desse range. Realmente, preocupações com China afastam os investidores da Vale, do qual a gente percebe que realmente os preços estão travados. Com a perda do suporte aqui dos 67,30, que foi uma região de fundo importante ao longo do mês de setembro, o papel abre espaço para quedas até região de 63,50, e na eventual continuidade do movimento pessimista, né, por assim dizer, se continuarem os vendedores desovando as ações e continuando esse movimento de queda que está visto desde aqui do topo do 71, 61 é o próximo ponto de parada. Então, realmente, não me parece muito convidativo pensar em compras na Vale, olhando para esse gráfico diário. Por hora, acho melhor ficar de fora, essa é a minha visão para esse gráfico. Petroncas, última pergunta sobre a Embraer, essa decisão, esse anúncio, na verdade, do ministro da Defesa, José Múcio, sobre a possível compra de aviões da Embraer por parte da Suécia. Hoje o papel está caindo muito. O que você está vendo no gráfico para a Embraer? Vamos lá, dar uma olhadinha em Embraer. Perdão. Gráfico diário de Embraer, tendência de baixa. Acabou de fazer um pivô de baixa, ou seja, movimento vendedor, movimento de repique, perda de um suporte relevante. Eu tinha feito um estudo desse papel, caso ele perdesse 17,30, abriria espaço para quedas até o 16,15, e ao que parece realmente o papel
tem boas chances de buscar esse patamar. Por que eu falo isso? Né? Porque realmente a gente não tem nenhum suporte do lado esquerdo do gráfico. Né? Todos os suportes mais relevantes para a Embraer já foram perdidos, não quer dizer que vá lá, ou nem que vá em linha reta, de repente pode fazer algum tipo de repique, mas 16,15 é realmente um possível ponto de parada para a Embraer. E para baixo desses 16,15 também faltam suportes relevantes. A gente tem uma região de fundo aqui no 14,70. Então, tendência de baixa, o papel perdeu aqui uma região de suporte importante, perdeu a média móvel de 200, as médias móveis mais curtas, né, representadas aqui nessa linha verde, média móvel de 9, linha branca, média móvel de 20, apontando para baixo. Então, por enquanto, segue em tendência de baixa Embraer, tendo a principal resistência nessa região do 17,50. Por hora, o mercado não muito convicto na ponta compradora, vai desmontando posições com chance aí de aceleração da queda nos níveis que eu comentei. Realmente, vida não está fácil aí para quem tem ações de Embraer na carteira. Falou? E só para terminar, a esquadrilha da fumaça da Bolsa. Falamos de Gol, falamos de CVC, falamos de Embraer. Como é que está a Azul? Vamos lá, Azul 4. Gostei dessa, esquadrilha da fumaça. É o time do turismo e aviação e por aí vai. Né? Gol chegou a subir semana passada, muito por conta de uma notícia do banco americano JP Morgan recomendando a compra das ações. O papel subiu bem nesse dia, mas está devolvendo tudo, chegando numa região de suporte dos 13,15. Hoje o papel cai 2,20. Né? Então, voltando para baixo das médias móveis, chance de testar 13,20. Para baixo do 13,20, tem espaço no gráfico até o 10,50. Olha só, teria um espaço para um novo movimento vendedor de 20% até encontrar o próximo suporte nos 10,50. Está um pouquinho melhor, por assim dizer, do que Gol. Né? Gol já está na beira do precipício para cair mais. Aqui a gente tem um suporte um pouco mais relevante nessa faixa dos 13, mais price action mais vendedor no dia de hoje para Azul. Atenção, quem tiver as ações, monitorar essa região do 13,10, 13,20, se for perdido esse suporte, tem espaço no gráfico para buscar 10,50. Vida também não está fácil para quem tem as ações da Azul, que desse topo para cá, as ações caíram aí bastante, mais de 33%, né? Bastante coisa aí, a queda acumulada em 3 meses de Azul. Vida não está fácil também, Carlão. Pois é, complicado. Muito obrigado, Leandro Petroncas, Head de Research da QuantisEdge, por ter estado conosco hoje aqui no Estoque. E vamos para um rápido intervalo, gente, 2 minutinhos, e já voltamos com mais análises, informações, notícias e comentários aqui no Estoque da BMC. Então não saia daí, porque voltamos já já. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos.
A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso estoque desta quarta-feira. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 14 horas e 06 minutos desse dia 27 de setembro de 2023. Bolsa de Valores de São Paulo, que agora virou e está em território negativo. Mais um dia de luta para o Ibovespa, menos 0,04%, 114.148 pontos. Esse finalzinho de setembro é uma situação, um período complicado para o principal índice da B3, está terminando o mês sofrendo. Casas Bahia é a pior do dia, menos 5%, Redditor menos 3,05%, Pets 2,75% e Eletrobras menos 2,62%. CVC, por outro lado, a melhor do dia, 4,17%, Petro Recôncavo 3,06% e Petrobras 2,70%. Agora, 2,92% de alta, a Petrobras ordinária 2,75%, a Petrobras preferencial. A Gol é a quarta melhor do dia, 2,61%. Mas como vocês podem ver atrás de mim, no nosso profit da Nelógica, hoje é um dia de luta, tá mais vermelhinho do que verdinho no nosso gráfico aqui no nosso profit da Nelógica. E para comentar o mercado de hoje e as notícias que estão movimentando a Bolsa Brasileira, tenho o prazer de ter aqui conosco no estúdio o André Mornberger, especialista em mercados de capitais. Muito boa tarde, André, e muito bem-vindo ao estoque aqui na BMC. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a toda a audiência aí da BMC News também. André, vamos lá. Dia complicado para a Bolsa. Vários dias, na verdade, a Bolsa está sofrendo. Temos notícias que são mais desafiadoras do ponto de vista fiscal, que nessa segunda parte do ano estão emergendo de forma mais clara. Teremos um rombo fiscal violento esse ano. Carga tributária vai aumentar. Temos uma situação complexa também para algumas empresas que ainda estão sofrendo. Penso a Vale por causa da situação lá na China. E temos incertezas também por causa da alta inadimplência, juros que continuam elevados, mesmo assim em tendência de queda, e um mercado que ainda não se recuperou 100% do período da pandemia. Então, situação bastante complexa. Qual que é a sua avaliação? Por que a Bolsa está caindo tanto nesta última parte do mês de setembro? Bom, você praticamente resumiu os principais motivos, né? Porque quando a gente soma todos os fatores que você elencou, a questão fiscal, que talvez seja o principal guidance desse momento agora, onde nós não temos muito claro ainda de onde sairá os 164 bilhões para cobrir a previsão do déficit orçamentário para o ano que vem. A gente começa a ver manobras dentro do Congresso para atrasar a votação, para tentar encontrar de onde vai sair esse recurso, mas enquanto a gente não tem isso claro, como é que o mercado funciona, né? O mercado detesta incerteza. Dessa forma, né, a gente sente, evidentemente, que os preços estão sofrendo bastante. Tem o fator externo também, que ainda existe muita dúvida em relação à questão de taxa de juros, especialmente nos Estados Unidos, que está penalizando o mercado americano também e acaba tendo um rebate aqui no nosso mercado. Impossível que isso não aconteça. Então, é um somatório de valores, né, de fatores, questão fiscal no Brasil especialmente, mas as dúvidas em relação à taxa de juros e inflação no âmbito externo. Perfeito. E agora, falando justamente do âmbito externo, né? O que você está vendo no contexto internacional? Juros dos Estados Unidos aumentando e o Federal Reserve já deu sinal que vai continuar subindo até que a inflação lá não esteja controlada. Ontem o Jamie Dimon falou que o mundo não está preparado para juros a 7% nos Estados Unidos. Muita gente, a Bolsa Americana também está sofrendo há vários dias e muita gente também está de olho em possível quebradeira de bancos por lá ou crise no setor imobiliário. Na China, por outro lado, temos o maior setor da economia, justamente imobiliário, que está em crise, uma crise devastadora. Hoje foi preso o CEO da Evergrande, isso acaba impactando a cotação do minério de ferro, por exemplo, mas também todo o consumo interno, a segunda maior economia do planeta. Como que o contexto internacional... e claro,
a Europa em recessão, né? A Europa em recessão e a guerra na Ucrânia. Como que esse contexto internacional acaba afetando o Brasil, na sua opinião, no curto, no médio e no longo prazo? Bom, no curto prazo a gente está vendo agora, né? É evidente o impacto negativo. E até a declaração de ontem do presidente do JP me chama a atenção num detalhe. Ontem eu estava participando de uma entrevista com o pessoal da Levante e a gente discutiu justamente esse tema. Porque se você pegar a situação hoje de consumo nos Estados Unidos, parece que a taxa de juros a 5 já estava normalizada, né? Você via o mercado, especialmente o mercado imobiliário, já apresentando sinais de recuperação, o emprego não caiu, os salários não caíram e a economia em si parece manter um ritmo mais constante, o que atrapalha a questão da inflação ainda e a dúvida do Fed em relação ao ciclo de taxa de juros por lá. A partir do momento que você anuncia algo nunca visto, né? Então os Estados Unidos não está preparado para juros de 7%, é como se tivesse que dar um susto, né? Aquela sacudida na economia de lá, para ver se o pessoal acorda, olha, realmente taxa de juros nesse patamar é algo nefasto para nós. E sendo nefasto para os Estados Unidos, eu não preciso dizer o estrago que pode causar no resto do mundo. Somado ao que você falou, questão da China, que está enfrentando seríssimos problemas na questão imobiliária. Europa ainda em guerra, ainda com sinais recessivos. Lá já deram sinais de que a taxa de juros talvez encerre o ciclo por hora. Mas não tem como. Então, no curto prazo, o impacto vai ser sempre negativo. Agora vamos olhar para o lado bom. Aqui no Brasil, a gente já tem mais claro como é que vai funcionar a questão de taxa de juros. Se olharmos para o passado, o que a gente vai encontrar? Toda vez que ficou claro a mudança da taxa de juros, nesse caso, para baixo, e aí aqui agora se vai ser de 1 dígito, 2 dígitos, no final de 2024, as apostas estão para 9%, já tem casas falando em 8,5%. Quando a gente olha para esse cenário de médio e longo prazo, invariavelmente foi positivo para o mercado acionário. Então, quando você olha, o quadro no curto prazo é tenebroso. Mas quando você olha para fatores como esse, que a gente já começa a ter um pouco menos de incerteza em relação a esses fatores, olhando para a questão histórica, olhando para o PL da Bolsa Brasileira, que está num dos patamares mais baixos em relação ao seu eixo médio, eu vejo muita oportunidade na ponta compradora e eu acredito que no médio e longo prazo nós teremos uma bolsa mais pujante. Agora, falando um pouco de setores, né? Hoje falamos de setor de varejo, com a Casas Bahia, né? A antiga Via Varejo sofrendo. Por outro lado, temos o setor da CVC, setor de turismo, né? Mas também de um varejo, vamos dizer assim, mais amplo, que está entre as maiores altas do dia. O que você está vendo para o setor de varejo no Brasil, com juros que até o final do ano, o Boletim Focus prevê pouco mais de 11% ao ano, mas por outro lado, o endividamento das famílias e inadimplência também continua em patamares alarmantes, não obstante o programa Desenrola do governo federal ter gasto bilhões de reais e alcançado muita gente. Sim. Na verdade, aqui nós temos dois fatores bem relevantes que você acabou de citar. Taxa de juros, fator hiperpositivo, principalmente para quem lida com crédito, né? E o brasileiro, ele compra a crédito. Então, o nosso varejo depende muito disso. Por outro lado, o maior endividamento da história das famílias brasileiras. Não está claro ainda o impacto do Desenrola, né? Então, no curto prazo, de novo, né? Ainda o efeito de queda de taxa de juros não apareceu e o impacto da inadimplência continua impactando no D0, ou seja, o curto prazo é ruim em qualquer um dos fatores. Mas para médio e longo prazo, confirmando-se a queda de taxa de juros, confirmando que o programa que o governo está pensando em aliviar um pouco a vida das famílias, talvez tenhamos surpresas nesse setor. Mas aqui acho que nós temos que separar joia do trigo. Existem empresas de varejo que estão muito mal em sua gestão, né? Então não adianta esses fatores externos, fatores macro que a gente diz, serem positivos se na gestão não for positivo. Então aqui entra o papel dos analistas de stock pickers, né, para fazer uma seleção mais acurada em relação a que empresas de varejo escolher para se posicionar. Não é uma tarefa fácil, Carlos.
Pois é, essa situação bastante complicada. E agora, falando um pouco de commodities, o que você está vendo para o petróleo? Hoje tivemos todas as petroleiras, a Petrobras de um lado e as Junior Oil do outro, subindo a todo vapor, ao mesmo tempo que a Petrobras está sofrendo uma intervenção cada vez maior do governo federal para aumentar o capex, para impor uma certa transição energética, para manter os preços controlados mais baixos, né, do que o resto do mercado. Então, preços artificialmente menores do que as cotações internacionais nos combustíveis, e isso acaba impactando também no balanço da empresa. Mesmo assim, a Petrobras não perde esse patamar dos R$34, R$35 por ação, né? O que você está vendo para as petrolíferas, a estatal e as Junior Oil? Certo. Na estatal, eu até diria que existe uma tentativa de interferência, tá? Mas a gente vai lembrar, se a gente retornar até 2016, ainda na época do Temer, quando se criou a governança nas estatais brasileiras, houve um processo de blindagem nas principais empresas. A Petrobras, ainda muito machucada na questão do petrolão, foi talvez a que mais se trabalhou esse quesito. Então, mesmo que exista uma interferência, ela não consegue ser aquela interferência que víamos há anos atrás. Ela é parcial, ou seja, muda, mas muda muito pouco. Então, o impacto disso ele é menor do que se imagina. E por outro lado, quando você analisa a situação intrínseca da Petrobras, a Petrobras, por incrível que pareça, ainda é uma das petroleiras mais baratas do mundo, comparado com seus pares internacionais. Então, se a interferência não vai ser tão grave assim, e você ainda enxerga dentro da empresa fatores que deixam ela barata perante o mercado internacional, o que está acontecendo? Os grandes investidores olham para esse quadro e dizem, não tem tanto risco institucional assim. Está barata, o que eu faço? Eu compro. Pois é, né? Mas você, vamos lá, está barata por quê? Porque a gente sabe que vai ter um lucro, está barato em termos de preço-lucro, né? Ou seja, de quanto você acha que você vai retomar, vai ganhar em termos de dividendos. Mas se o governo, como você falou, está tentando intervir, mas já mudou a política de preços, já mudou a política de dividendos e vai mudar ainda mais, vai investir ainda mais, será que esse está barata não olha para o passado, não olha para o espelho retrovisor e não considera essas possíveis mudanças na gestão da Petrobras, que o governo já deixou na mesa, vai fazer? Tem alguma limitação com a lei das estatais, com o Congresso, alguma outra questão, com o TCU, né, que já abriu um inquérito contra o governo por indicação errada de diretores que não poderiam ser indicados, a indicação ilegal no caso de diretores, mas o governo está determinado a fazer da Petrobras um instrumento de política fiscal, né, ou até de política social. Sim. Por que o mercado ainda considera os números que foram em 2020, 2021, 2022 completamente fora da caixinha, no momento em que o governo queria dividendo, né, para fechar as contas públicas no território positivo, no momento que a gente teve um boom do preço do petróleo? Então, por que o mercado não está vendo essa mudança que vem de Brasília na gestão da Petrobras? Se nós for falar especificamente dos dividendos, a mudança ela não foi tão drástica assim. A Petrobras ainda tem uma previsão de distribuição bastante generosa de dividendos ainda para o próximo exercício. A questão da interferência, você mesmo citou, né? A gente já mostra que tem uma certa blindagem. Não vai ser tão fácil assim. E a questão da interferência nos preços, ela é uma interferência também parcial. O cálculo em si ele não mudou muito. O que mudou foi o tempo da aplicabilidade. Vocês podem ver, nós tivemos um reajuste agora bastante alto no 30 dias para cá e já está previsto mais um agora. Então, em parte, esse repasse necessário será feito. Talvez não na velocidade anterior, né, mas ele será feito. Então, quando o mercado olha para esse quadro todo, num primeiro impacto, ele olha e diz, olha, aqui ficou perigoso. Tanto é que logo no início vocês devem lembrar que houve pressão de preço sobre a Petrobras. Mas à medida que o mercado foi avançando, começou a verificar o que se fazia de fato, o que valia de fato, passou a valer mais o que eu acabei de elencar aqui para você. Então, na minha visão, eu acho que o mercado ainda está acreditando que vai dar certo, né? Mas eu acabei não te respondendo em relação às petroleiras menores, né? Sem dúvida nenhuma ajuda, né? E está se refletindo diretamente no preço. Há pouco eu estava aqui assistindo a análise gráfica da Prio, por exemplo. A gente está mais uma vez testando o topo histórico dela.
Então, na minha visão, também é uma bela alternativa para o investidor, né? Livre dessa amarra estatal ou dessa tentativa de interferência estatal que você citou. Agora, última pergunta, mudando um pouco de setor. Queria falar com você sobre o setor elétrico, porque hoje Eletrobras, Copel, entre outras, estão sofrendo bastante. O que você está achando desse setor? Tivemos, com esse pico de calor no sudeste do Brasil, uma alta expressiva dos preços spots, né, dos preços da venda imediata. Isso está tendo algum tipo de reflexo no mercado financeiro? O que você está achando da Eletrobras, que outra empresa que o governo gostaria de meter de novo a mão, está tentando reestatizar ou pelo menos ganhar mais espaço no conselho de administração da Eletrobras? Isso, a sua análise, poderia ocorrer ou já é coisa julgada e nem mesmo com uma decisão no Supremo dá para voltar para trás? Eu, particularmente, eu acho que não muda mais, tá? Eu acho que o Lira deixou isso muito claro na declaração que ele deu em relação a essa tentativa, onde foi votado no Congresso por numa ampla discussão, foi votado em plenário, ou seja, é fato corrido, né? E então eu, particularmente, eu não vejo esse risco, cara. Mas o setor elétrico no Brasil, historicamente, se a gente olhar agora no curto prazo, ele está sentindo sistemicamente como quase todos os setores estão sentindo. Mas no médio e longo prazo, tendo em vista que nós temos uma necessidade crescente de energia, ou seja, a demanda sempre crescente. E nós temos, na maior parte, principalmente das distribuidoras, contratos de longo prazo. Então, o que você tem? Você tem um contrato amarrado em relação à sua precificação, você tem demanda e você tem cliente. E praticamente sem concorrência. Então, é um setor absolutamente defensivo. Você pode olhar, quando o analista fala, quem sabe agora tem que ser um pouco mais defensivo nas ações e tudo mais, para onde todo mundo corre? Setor elétrico. Né? Então, na minha visão, isso não muda em nada nesse momento. Mas você acha que a Eletrobras vai ter uma distribuição de dividendos interessante nesses anos, ou a empresa ainda está fazendo a lição de casa após a desestatização, está tendo que limpar ainda o balanço de pesos excessivos colocados lá por razões políticas e não econômicas, ou você acha que já teremos bons resultados em termos de dividendos por parte da elétrica já nos próximos trimestres? Eu acho que acontece exatamente o que você falou. Estão trabalhando ainda justamente nessa limpeza. A partir do momento que isso se normalizar no contexto da empresa, muito provavelmente ela volta a ser uma generosa pagadora de dividendos. E no caso das Junior, vamos dizer assim, Junior Electric, né? A Copel agora vai ser privatizada, mas temos também a CEMIG, temos outras empresas, tirando a Light no Rio, que está em recuperação judicial, mas aquelas, vamos dizer assim, que estão ainda, a CPFL também aqui no estado de São Paulo, que também está listada. Queria saber o que você acha das Junior Electric, das empresas menores de energia elétrica, se são bons investimentos e do ponto de vista dos dividendos, se fazem sentido na carteira de uma pessoa física. Total. Eu acho que elas mesmo estatais já eram boas empresas, especialmente a CEMIG. Então, imagina agora privatizando, né? Então, eu não vejo outro caminho que não seja uma ótima alternativa para quem está olhando para uma carteira de dividendos defensiva, colocar essas empresas no seu portfólio. Perfeito. Agora, deixa eu dar uma olhada só aqui, como é que está nesse momento a Bolsa, porque está piorando a queda, menos 0,45% agora, ainda cada vez mais esse setor no vermelho, está em território negativo a Bolsa. Nesse momento perdeu 114 mil pontos, 113.673 pontos, Casas Bahia afunda ainda mais, menos 6%, e Redditor na segunda posição, menos 3,64%. Magalu também está caindo cada vez mais, agora menos 3% também para a Magalu. Última pergunta é sobre a Redditor e sobre o setor de saúde como um todo. O que você está achando, não apenas dessa empresa, mas de todas as outras empresas de hospitais particulares e do setor de saúde que estão listadas na Bolsa? Valem a pena? Temos, por um lado, uma inflação importante dos insumos médicos e, por outro, um reajuste cada vez mais difícil dos preços, então é difícil repassar essa inflação para os clientes. Apenas 10%, pouco mais de 10% dos brasileiros têm plano de saúde e esse número está se reduzindo. A pejotização piora essa situação porque muitos planos de saúde são empresariais, né, e não tem mais. Então, o que você acha? Qual o futuro do setor de saúde particular no Brasil e na Bolsa?
Eu acho que é uma analogia até relativamente semelhante ao que a gente estava falando em relação ao setor elétrico, né? Porque o setor de saúde também é um setor de demanda crescente. E eu imagino, apesar de que o SUS, em determinados aspectos no Brasil, até ele é uma referência para o restante do mundo, não estou querendo dizer aqui que é uma maravilha, tá? Mas existe uma tendência do governo, cada vez mais, tentar repassar para o setor privado parte dessas demandas, principalmente da classe média para cima. E então, por mais fatores que nesse momento, de novo, no curto prazo, possam causar um certo desconforto, para médio e longo prazo, eu acho que o setor de saúde é uma grande aposta para a renda variável no Brasil. Então, eu acho que deveria também estar dentro da visão de portfólio dos investidores. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com esse setor e com todos os outros que a gente comentou juntos. Enquanto isso, muito obrigado, André Momberger, especialista em mercados de capitais, por ter estado conosco hoje aqui no estoque da BMC. Foi um prazer, André. Foi um prazer meu, muito obrigado e sempre à disposição de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Nesse momento, 2 horas e 27 minutos, encerrando o nosso estoque com uma bolsa que não para de cair, menos 0,47% nesse momento, 113.657 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, volume de 9,08 bilhões de reais, volume financeiro do dia. No nosso Profit da Anelógica, vocês estão vendo que o dia é cada vez mais de luta para a B3, com mais vermelhinhos do que verdinhos. Casas Bahia perde 5%, Magalu menos 4,29%, Cosan menos 3,76% e Redditor 3,68%. Petrorrecôncavo, por outro lado, sobe forte, 2,64%, Petrobras 2,45%, PetroRio sobe 2,37%, isso graças ao preço do petróleo, que também está subindo de forma expressiva nesta quarta-feira. Vamos dar uma olhada aqui no Brent, lá em Londres, 2% de alta, 94 dólares, e 38 centavos, 2,11 agora nesse momento para o Brent, que é referência para o petróleo aqui no Brasil. Temos a bolsa lá fora, em Nova York, Wall Street está em território negativo, com o Dow Jones que cai 0,71%, S&P 500 0,67%, Nasdaq 0,56%. Vamos dar uma olhada no dólar, que também não para de subir. O dólar que sobe 1,28%, R$ 5,05, Petrobras 2,63%, R$ 34,34, a Vale sobe 0,12%, R$ 65,54 para a Vale. Vamos dar uma olhada também como estão as outras ações por aqui. CVC continua liderando e a Magalu continua sendo a pior aliás, Magalu, desculpa, não, a antiga Via, né, que agora é Casas Bahia, continua sendo a pior do dia. Deixa eu dar uma olhada se temos alguma notícia de ultimíssima hora para dar para vocês esse último minuto que estamos juntos. Vamos dar uma olhada como está aqui o mercado, as notícias de última hora. Temos o relator do Desenrola, que vai reforçar o teto anual de 100% para os juros no cartão de crédito rotativo. Então, notícia que acaba de chegar aqui na redação. Essa alteração será uma emenda de redação que não altera o mérito da matéria, portanto, não faz voltar a matéria para a Câmara dos Deputados. Lembramos a polêmica sobre a alta dos juros do cartão de crédito rotativo, que chega até a 400% por ano, e agora também a intenção de eliminar o parcelado sem juros. Gente, fique agora com o nosso Felipe e o Marcos Saravalli. Eu volto daqui a pouquinho com o closing às 4 horas, então não saia daí, continue aqui na BMC. Até mais!